A Torre de Babel permanece como um símbolo duradouro, gravado na memória coletiva da humanidade. Essa narrativa bíblica, encontrada no livro de Gênesis, conta a história de um tempo em que os humanos, unidos por uma única língua, ousaram construir uma torre que alcançasse os céus. Seu empreendimento ambicioso, no entanto, foi confrontado com a intervenção divina, resultando em um caos linguístico e na dispersão das pessoas pela terra. Essa narrativa cativante continua a fascinar teólogos, historiadores e artistas. Ela nos leva a refletir: a Torre de Babel foi uma realidade histórica, uma fábula com lição de moral ou uma metáfora profunda para a condição humana? Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, reconta a história da Torre de Babel. Após o grande dilúvio, a humanidade, unificada por uma língua comum, migrou para o leste. Na terra de Sinar, eles decidiram construir uma cidade e uma torre com o topo nos céus. Sua motivação, de acordo com o texto, era fazer um nome para nós mesmos e evitar serem espalhados pela face de toda a terra. Tal ambição, no entanto, foi vista como um desafio à autoridade de Deus. Em resposta, Deus interrompeu seus planos confundindo sua linguagem, tornando impossível que se entendessem. O resultado foi o abandono da construção da torre e a dispersão da humanidade pelo globo. A história da Torre de Babel tem um peso teológico significativo, interpretado de diversas maneiras entre diferentes religiões. Cada fé traz sua própria perspectiva única para a narrativa. No cristianismo, muitas vezes serve como uma advertência contra o orgulho e a desobediência a Deus. A história é frequentemente usada para ilustrar a importância da humildade e da obediência divina. A dispersão de pessoas e línguas é vista como uma consequência da vaidade humana. Um lembrete de que a unidade só pode ser alcançada através da submissão à vontade de Deus. Um castigo por tentar usurpar o poder divino. A imagem da torre inacabada permanece como um símbolo poderoso da limitação humana. O judaísmo oferece uma interpretação mais matizada. A história é vista não apenas como uma advertência, mas também como uma reflexão sobre a diversidade humana. Embora reconhecendo os perigos da arrogância humana, alguns estudiosos judeus veem a história como uma ênfase no desejo de Deus por diversidade e na importância de cada cultura. Alguns estudiosos judeus veem a história como uma ênfase no desejo de Deus por diversidade e na riqueza que diferentes culturas trazem ao mundo. A multiplicidade de línguas é vista como uma bênção, não uma maldição, e na riqueza que diferentes culturas trazem ao mundo. A tradição judaica celebra a diversidade como uma expressão da criação divina. A tradição islâmica, embora não mencione diretamente a Torre de Babel, ecoa temas semelhantes. O Alcorão destaca a criação de diferentes povos e línguas, como um sinal da sabedoria de Deus. O Alcorão fala de Deus criando diferentes línguas e tribos, enfatizando a importância de compreender e respeitar essa diversidade. A unidade na diversidade é um tema central, enfatizando a importância de compreender e respeitar essa diversidade. A colaboração e o entendimento entre diferentes culturas são vistos como um caminho para a paz e a harmonia global. A narrativa da Torre de Babel, embora impregnada de simbolismo religioso, também pode ter conexões com estruturas históricas reais. A antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, abrigava numerosos zigurates, pirâmides imponentes em degraus que serviam como centros religiosos e administrativos. Essas estruturas impressionantes, construídas com tijolos de barro e muitas vezes atingindo alturas consideráveis, dominavam a paisagem plana da Mesopotâmia. Será que esses zigurates, monumentos à engenhosidade e ambição humanas, poderiam ter servido de inspiração para a história bíblica de Babel? Seção 5.
O Enigma de Etemenanque, um projeto em potencial para Babel? Entre os muitos zigurates da antiga Mesopotâmia, um se destaca como um possível candidato para a inspiração da vida real por trás da Torre de Babel, o Etemenanque. Localizado na Babilônia, o Etemenanque, que significa Templo do Fundamento do Céu e da Terra, era dedicado ao deus Marduk. Relatos históricos e evidências arqueológicas sugerem que era uma estrutura imensa, possivelmente atingindo alturas de 91 metros. Sua grandeza e significado religioso, juntamente com sua localização na Babilônia, uma cidade frequentemente associada à ambição e decadência humanas em textos bíblicos, tornam-na uma forte candidata à Babel da vida real. Seção 6. Um legado gravado na cultura, da arte à linguística. O impacto da Torre de Babel se estende muito além do reino da religião e da história, deixando uma marca indelével na arte, literatura e até mesmo em estudos linguísticos. A história da Torre de Babel é uma das narrativas mais fascinantes e duradouras da humanidade, influenciando diversas formas de expressão cultural ao longo dos séculos. Nas artes visuais, a icônica pintura de Peter Bruegel, O Velho, A Torre de Babel, captura a escala e a ambição caótica da narrativa bíblica. Esta obra-prima não só ilustra a história, mas também provoca reflexões sobre a natureza humana e suas aspirações. A literatura também encontrou terreno fértil nos temas da história, como linguagem, ambição e o desejo humano de transcendência. Escritores de diferentes épocas e culturas exploraram esses temas, criando obras que continuam a ressoar com leitores modernos. Do Inferno de Dante a O Nome da Rosa de Umberto Eco, a Torre de Babel serve como um símbolo potente. Este símbolo é frequentemente usado para discutir a complexidade da comunicação humana e os desafios da compreensão mútua. A história também gerou debate entre linguistas, levando a explorações sobre as origens da linguagem e a relação entre linguagem e cultura. Esses debates continuam a influenciar estudos acadêmicos e a expandir nosso entendimento sobre como a linguagem molda a experiência humana. Seção 7. Reflexões modernas. A Torre de Babel no pensamento contemporâneo. A Torre de Babel continua a ressoar nos tempos modernos, com seus temas encontrando novas expressões no pensamento e na cultura contemporâneos. A história bíblica, que fala de uma humanidade dividida por línguas diferentes, é frequentemente usada como uma metáfora para os desafios que enfrentamos hoje em dia. Em um mundo onde a comunicação é instantânea, mas nem sempre clara, a Torre de Babel serve como um lembrete poderoso das dificuldades inerentes à compreensão mútua. O conceito de momento Torre de Babel é frequentemente usado para descrever situações de falha de comunicação e discórdia, destacando os desafios da comunicação em um mundo cada vez mais globalizado. Em ambientes de trabalho multiculturais, por exemplo, as barreiras linguísticas e culturais podem levar a mal-entendidos e conflitos, refletindo a antiga narrativa de Babel. Filmes como Metrópolis e Blade Runner se inspiram na narrativa de Babel, explorando temas de divisão social, ambição tecnológica e a busca por significado em paisagens urbanas complexas. Essas obras de ficção científica não apenas entretêm, mas também provocam reflexões profundas sobre a condição humana e os desafios de viver em sociedades altamente avançadas e fragmentadas. Discussões acadêmicas, particularmente em áreas como sociologia, antropologia e estudos da comunicação, continuam a se envolver com os temas da história, analisando sua relevância para questões contemporâneas de globalização, diversidade cultural e o impacto da tecnologia na interação humana. Pesquisadores exploram como a narrativa de Babel pode oferecer insights valiosos sobre a fragmentação social e a necessidade de encontrar novas formas de conexão e entendimento em um mundo cada vez mais interconectado.
Seção 8. Conclusão. Entre a história e a metáfora. A Torre de Babel, uma história entrelaçada no tecido da história e imaginação humana, continua a intrigar e provocar. Seja um evento histórico, uma fábula com lição de moral ou uma metáfora profunda, seus temas centrais de ambição, comunicação e a relação humana com o divino continuam a ressoar, enquanto historiadores e arqueólogos continuam a procurar evidências tangíveis de sua existência. O impacto da história transcende o reino dos fatos históricos. Seção 9. Uma questão para as eras. A Torre de Babel permanece como um testemunho do poder duradouro da narrativa. Ela nos leva a contemplar as complexidades da ambição humana, a importância da linguagem e da comunicação e nosso lugar em um mundo de diversas culturas e crenças. À medida que lutamos com os desafios de um mundo globalizado, a pergunta permanece: a Torre de Babel foi um evento real, perdido para sempre nas areias do tempo, ou uma metáfora atemporal para a luta humana contínua por compreensão e conexão?